um olhar daqueles que assim o conhecem. Eu, de verdade, sou índio, mas também confesso que preciso aprender muito sobre a minha origem, tá certo? Então, quero apresentar a vocês ela maravilhosa, tornou-se amiga já, né? Porque uma pessoa de um coração esplêndido, trabalhando por pessoas, trabalhando pelo seu povo, trabalhando pelos seus irmãos, na é verdade, trabalhando pelos seus parentes. Eu quero apresentar a vocês Camila Catussal, é isso? É isso. Falei Puranga, certo? Puranga Caruca, né? Boa tarde. Falou certinho, você acertou, hein? Catussala. O que Catuçal, hein? significa Catussala? Bondade. Bondade. E Bondade. essa é a sua missão, né, Camila? É. Que legal. E conta pra mim, afinal, hoje, essa tua visão é fazer o bem sempre para alguém, mas esse social que você segue é trabalhar pelos povos indígenas, porque infelizmente os povos indígenas vêm há séculos, né, há décadas, sendo até usados politicamente, mas acaba não chegando até lá a esses bons resultados. Seria isso? Fala um pouquinho para a gente, te apresenta para o nosso povo amazonense. Bom, gente, primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui para explanar e explicar sobre as questões sociais para os povos indígenas que vivem na capital de Manaus e até aqueles que vêm dos municípios de base em busca de atendimento social. Então, hoje eu estou numa função, né, dentro do Conselho Municipal, como secretária executiva lá dentro do Direitos Humanos, aonde atende essa demanda, aonde recebe os parentes que vêm em busca do atendimento e a gente acaba fazendo o encaminhamento certo para ele prosseguir. Então, existe sim índio na cidade de Manaus. Só deixando esse recado. E bastante, hein? Porque eu sou um índio. Agora, confesso que eu não tenho estudado sobre meus antepassados aqui, né, indígenas. Mas, quando a gente fala, né, sobre, às vezes, sobre uma própria renúncia pelo poder público, mas nós precisamos lembrar que o nosso próprio povo renuncia também esse apoio, né? E esse apoio que hoje é trabalhado para os povos, qual é a maior dificuldade que tu tens encontrado e isso que te motivou para trabalhar pelos povos indígenas, pela, pela nossa turma que está lá no meio da Amazônia mesmo? O que me motivou a desenvolver esse trabalho foi a revolta. A revolta. A revolta do racismo, do preconceito e de pessoas não aceitarem a existência dos povos indígenas. E ouvir as pessoas dizer assim, não pode. Ah, o índio ele não pode estudar. O índio ele não pode se qualificar. O índio ele não pode. E tinha muito esse contexto do não poder. E hoje a gente vê aí indígenas estudando, se qualificando, indo para o mercado de trabalho, não só os que estão em Manaus, como também em base, se formando e em busca também de mais conhecimentos, sem perder a sua essência, que é a questão intercultural, né, que vem o seu artesanato, o grafismo, a língua materna e os seus costumes. Isso a gente não pode deixar de lado. A gente tem que manter, preservar, e quem está do nosso lado, ao nosso derredor, amigos também não indígenas, acaba respeitando também essa nossa vivência aqui no Brasil, que não existe somente indígena no estado do Amazonas, existe em todo o território brasileiro. Existem povos indígenas. Olha, vou te falar, quando eu saí pela primeira vez de Manaus e fui fazer uma missão em Brasília, na época, minha primeira missão foi representando junto com a Ordem dos Músicos. Abraço, José Maduro, grande abraço para ti, rapaz, que tem trabalhado veemente aí pela classe musical. Eu tive a honra, o meu primeiro local que eu fui foi em Brasília. E então, assim, quando eu cheguei lá, tu é do Amazonas, tá, os índios, né? Tão pelado por lá andando na rua e tal. E, e depois eu fui para alguns outros estados. Rio de Janeiro, eu tenho uma missão com a 360 OIAP. Um abraço para todos os meus amigos da 360.
E carinhosamente eu sou apelidado como índio, o índio, né? E de verdade eu fico feliz, entendeu? Fico feliz, fico tranquilo. Porém, o nosso próprio povo parece que tem essa vergonha, né? Eu já me deparei com manauaras amazonenses que têm essa própria vergonha e isso dificulta também mais do que receber esse racismo lá de fora. Sim, existe a questão da pessoa não aceitar, né? Eu não aceito. É o que eu falei, né? Da revolta. A revolta é dizer que não aceita. É uma criança indígena estudar num colégio público do município ou estado, se ela for grafitada, se ela for com contexto indígena para a sala de aula, as outras crianças acabam zombando, né? O meu filho passou por isso, eu passei por isso. A gente acaba sendo zombado por aqueles que não respeitam a cultura indígena. E a turma de Isso, dentro, de né? dentro daqui. São amazonenses, né? Infelizmente, isso... Por que eu estou aqui hoje? Ao seu convite. Para informar Manaus e a sociedade que moram e aqueles que vieram de outros estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão, do Pará, e estão aqui dentro da minha região, do meu território, a manter o respeito com os povos indígenas, a sorrir, caçoar, desfazer dos povos indígenas, porque isso causa uma grande tristeza no nosso coração. Anteontem, eu fui num setor e eu fui totalmente destratada. Totalmente destratada. Um setor público. Fui totalmente destratado por aquela pessoa por ser indígena. Porque essa pessoa disse assim, mas por que o índio está fazendo aqui? Eu fiquei numa situação, eu que já sei ler e já sei escrever, entendo um pouco, eu já passei por isso, imagina daquele que não tem ainda o conhecimento, como é que ele reage nessa forma. Então, é necessário, sim, abrir os espaços para os povos indígenas, explicar a sua pura existência, e a gente vai viver aqui. Aqui é a nossa casa. Aqui é o nosso espaço. As pessoas precisam respeitar isso, tanto nas escolas quanto na faculdade, locais de trabalho. Eu acho que em todo lugar precisa saber que tem índio na cidade, sim. Ia ter orgulho da sua raça, né? Acabou. É a sua raça. Sim. Creio que, óbvio, né? Nós temos povos aí... Me diz assim, um local que ainda está meio que inatingível. Onde é que nós temos aqui? Qual o município aqui no Amazonas que, poxa, aquele município ali, nós temos mesmo um índio muito raiz que está lá no meio do mato. Vamos Pessoal fazer assim. do Alto Solimões, quero mandar um abraço forte para o cacique Agenor Cocama, que é um guerreiro que trabalha comigo. Outros caciques também que estão acompanhando também ao vivo, também tem uns parentes que estão acompanhando. E essa região também existe povos isolados, né, do Alto Solimões. São Gabriel da Cachoeira, existem povos isolados. Do Rio Madeira também existe povos isolados. Então, existem 62 povos, 14 línguas diferentes. E existem outros povos bem isolados, tanto que para você ter contato, você precisa de autorização para poder chegar até lá. Até para prevenção, né? A maioria dos povos isolados não tem telefone para contato, não tem Wi-Fi, não tem um supermercado lá próximo. É diferente do contexto urbano, que tu pega um Uber e ali vai fazer compra. E não, é viagens e viagens de canoa para chegar até um local para fazer a sua compra e levar para sua casa. E muitas das vezes chegam a passar dificuldades na saúde e na alimentação, devido também não ter escoamento dos seus produtos. Eu queria informar que a maioria das pessoas dizem que o índio é preguiçoso, mas isso é uma mentira. Os povos indígenas acordam bem cedo para trabalhar. Quem está na cidade trabalha, acorda cedo. E quem está na base, ele acorda cedo para pescar e caçar, para poder sobreviver e fazer a sua produção rural. Olha só. Eu quero ter essa oportunidade de ir num lugar assim muito raiz. Sim. Me leva? Sim, com certeza. Eu tenho que conversar com a liderança, porque para poder a gente entrar numa comunidade indígena, a gente tem que ter autorização. Aí, com certeza, dizendo pode vir, você vai lá e vai conhecer a realidade dos povos indígenas que vivem aqui no estado. Bacana, bacana. Camila, me diz uma coisa, você nasceu onde exatamente? Em qual município?
Os meus pais, minha mãe é de Nova Olinda do Norte, é Mura, e meu pai é de Altazes, Mura, os dois são primos, né? E eu nasci na capital de Manaus, devido à questão na época da saúde não era avançada, não tinha maternidade no interior. E minha mãe, eu sou prematura de 7 meses, e minha mãe teve que vir correndo do município para nascer em Manaus. Nova E aí Olinda. depois voltou de novo, porque o indígena é assim, nós ficamos em Manaus e volta para a base. Manaus e base. E aí acabou que a gente ficou mais na cidade mesmo, em Manaus. E o sonho do meu pai é que eu me tornasse advogada. Uma advogada, e eu estou fazendo isso, estou cursando o superior. Olha que Fazendo legal. direito e serviço social, as duas funções. Que maravilha. Sim, Parabéns, poxa vida. sim. Parabéns mesmo. É importante nós vermos pessoas assim lutando pelo próprio povo, né? E não só o próprio povo, é pelo seu estado, porque é uma cultura, é um social a isso, Sim. pelo estado do Amazonas. E assim, me conta, como hoje as escolas elas têm levado essa autenticidade do nosso povo indígena? Tu tens acompanhado, tu tens sido convidada em ir em escolas e trabalhar esse mover social indígena, né? Porque eu vejo assim que não é você querer trazer, né, a indumentária para dentro das escolas, mas é trazer o conhecimento para que não haja aquele desprezo com quem usa as suas indumentárias, na é verdade, que é uma indumentária cultural, uma indumentária original do seu povo, né? Tu tens ido nas escolas, tens sido convidada? Eu vou fazer duas explicações aqui. Para ti, que é não indígena, e para o indígena que está assistindo aí a gente. Certo. Para o não indígena, a maioria das escolas, elas não conhecem os povos indígenas, tanto o ensino fundamental quanto o médio. E no mês de abril é o mês que é mais corrido para mim, porque eu sou muito convidada para fazer as palestras de informação da origem dos povos indígenas. Porque os livros de história contam diversas histórias, dizendo que Pedro Álvares descobriu o Brasil. Então, aí a gente vai levando, quebrando esse tabu, que não foi Pedro Álvares que descobriu o Brasil. Nós já estávamos aqui, os povos indígenas. Então, eu te respondi como não indígena. Na questão indígena da educação, existe a gerência da educação indígena municipal e a estadual. As duas levam a educação para as comunidades indígenas, e as crianças indígenas vão tendo os saberes dando continuidade. Olha aí, que bom. E isso, às vezes, só lembro no dia do índio, né? Todo dia é nosso dia, né? Só Todo dia é lembro no nosso dia. dia do índio. Ah, Sim. vamos trazer um índio, vamos fazer aqui. Mas é importante demais. E hoje, como é que está a visão? Hoje, vamos começar de dentro para fora, tá? Porque às vezes, como eu disse, né, o maior problema não é de quem está lá fora. Como quando eu falei que nas minhas viagens em outros estados, porque gera uma curiosidade. Eu confesso que neste exato momento eu fico curioso em conhecer um pouco mais. Exemplo, eu nunca fui nem nesses passeios que tem aqui em Manaus, ali do outro lado do rio, que no, vai visitar a aldeia, eu nunca fui, né? E é engraçado de certa forma, mas eu me cobro também porque era para eu dar exemplo, de conhecer um pouco mais da minha terra, né? Então, quando eu cheguei Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e tal, eu tive pessoas que me perguntaram, e não foi por sacanagem, olha a palavra, não foi por sacanagem, mas por curiosidade. Porque às vezes a turma assim, também mostra só os índios lá em Manaus, né? E não tem o conhecimento, tudo bem que hoje tem a internet e tudo, mas gera essa curiosidade. Como é que é lá? Tem bicho na rua? Tem alguém andando pelado? Tem alguém, né? Tem essa. Como é que é isso? Então, lá fora é mais a curiosidade. E aqui dentro, como você falou, é mais a questão de não aceitação, não é verdade? A não aceitação. Então, por esse problema da aceitação hoje, como é que está a visão no olhar público, né? Em cuidar mais, em levar benefício com a educação, com a saúde?
né? Não vamos falar politicamente, mas vamos falar do poder público. Como é que está lá dentro? Eu vou começar pela esfera municipal, né, daqui de Manaus. Daqui de Manaus, não existe uma política pública voltada para os povos indígenas que vivem na capital de Manaus. Hoje, Manaus tem mais de 69 comunidades indígenas, fora as outras que irão existir, porque, infelizmente, a Prefeitura de Manaus ainda não criou um plano habitacional para os povos indígenas, já que é obrigatório ter e fazer para execução, para o bem viver dos povos. E na questão do contexto estadual, né? O Estado tem uma fundação, que é a Estadual do Índio, e compete a ela, segundo o estatuto dela diz, criado no ano de 2016, que ela deve organizar as organizações indígenas e apoiar a causa delas através de projetos sociais e fazer os acompanhamentos. Como faz um tempo que eu não vou lá, não sei como é que está o segmento a nível Estado dentro da ajuda social para os povos indígenas. Eu não posso te responder a nível Estado. Como se encontra o atendimento aos povos indígenas? Se está 100%, se está 0%. Eu não posso dar essa informação porque também assumiu um novo presidente para essa fundação estadual e ele está recente, eu creio que ele está se organizando também para ter uma gestão boa. E a nível federal também a FUNAI, dia 16 agora está entrando um novo coordenador, vai ter até uma solenidade. Também está recente essa coordenação. Eu creio também que ele também vai organizar, eu falo da CR Manaus, né, porque existem várias CRs da FUNAI indígena em alguns municípios do estado do Amazonas que cuidam dos povos indígenas. E, a nível federal, vem o Ministério dos Povos Indígenas, que, pela primeira vez, foi criado esse ministério para que o indígena possa ter a sua visibilidade. Só no fato de criar o ministério, essa nova gestão, né, deu um recado. Olha, eles estão aqui. Eles estão aqui para buscar os seus direitos e ser respeitado através da lei, através da Constituição criada em 88, do artigo 231 e 232. Então, só no fato de alguém se preocupar em ter esse ministério, dentro desse Ministério dos Povos Indígenas, que é através da ministra Sônia Guajajara, vai atender quem? As crianças indígenas, mulheres indígenas, juventude indígena, toda aquela comunidade, organizações e entidades que precisam do apoio social. Então, hoje, o índio, no século XXI, a gente está, 50% bem. Está faltando mais de 50%, porque está entrando essa nova gestão. Inclusive, esse ano, eu recebi uma proposta, né? Vou falar um pouquinho de questão política, que é necessário informar também, aproveitar esse canal que está todo mundo assistindo. Eu recebi a proposta do deputado Daniel Almeida, que ele é o presidente da Comissão Indígena dentro da Assembleia Legislativa, da criação da Fundação Municipal Indígena. Aqui em Manaus existem muitos parentes de diversas etnias que precisam ser assistidos, né? Precisam ser escoados seus produtos, precisam ter a sua sustentabilidade em renda, precisa ter esse acompanhamento. E aí o deputado Daniel encaminhou para a Câmara Municipal, junto ao vereador Alonso, e de lá saiu o projeto de lei da Fundação Municipal Indígena. Essa fundação ela vai atender os indígenas que vivem na capital de Manaus, também e fez a minha indicação para essa presidência, né, para coordenar, para organizar. E isso, em arrumar através de ação social, isso é a minha vida, porque desde 16 anos de idade eu venho fazendo isso, trabalho de formiguinha. Lógico que eu não acabo agradando os 100%, mas só no fato de doar para alguém, ajudar alguém, até os inimigos eu ajudo, isso para mim é gratificante, porque a recompensa não vem daqui, vem de Tupã. Tá certo, olha. Tupã, voltando à questão das línguas, nós temos quantas línguas aqui? O povo ticuna fala ticuna. O povo cambeba, eu creio que fala em Nhangatu. Eu não conversei ainda com o cacique geral que está aqui. Aproveitar e mandar um abraço para ele, cacique Melquides, da etnia cambeba. O povo Mura, a gente vem falando Nhangatu. O povo Baré também fala Nhangatu, o Baniwa fala Nhangatu. Então, assim como existe o inglês, existe a língua japonesa, também aqui no estado da Amazônia existe as línguas diferenciadas.
E, infelizmente, as faculdades daqui, como o FAM e o EA, elas não têm os cursos da língua materna para formar professores, que deveria ter. A maioria dos professores, ou quem quer estudar a língua materna, que é indígena, viaja para São Paulo, para Goiânia, para poder se formar. Passa 4 anos lá, depois retorna para poder dar continuidade nas escolas indígenas sobre a língua materna. E esse é o medo que eu tenho, de que no futuro os meus filhos, os filhos dos meus filhos já não conseguirem ter essa raiz, né, da questão cultural. A gente não pode perder isso. Então, quanto mais dizem para a gente que a gente não pode dizer que é índio, é que nem pão, né? Quanto mais massa de bolo, né? Quanto mais bate, mais cresce. A gente vai crescer, a gente vai desenvolver, a gente não vai desistir de dizer que estamos aqui. Esse é um recado também bem dado para aqueles que ainda têm raiva dos povos indígenas. Eu sinto, às vezes, nas pessoas o ódio de dizer, eu não queria vocês aqui, eu não aceito vocês aqui. Para que vocês vieram fazer aqui? E isso tem que ser levado através de política pública, né, de todas as esferas, tanto municipal, estadual quanto federal, para a sociedade, para que a próxima juventude, a nova geração que vai entrar, mantenha-se o respeito com os originários dessa terra. Olha, isso é uma chamada de atenção. Eu tenho, né, já formação de graduação, de pós-graduação, e eu confesso a você que nunca falaram assim, ei, gente, vamos falar um pouquinho sobre os povos indígenas. A minha primeira graduação é em administração, por isso que falamos sobre gestão. Por isso que estamos falando da gestão dentro dessa atividade social, que é o que você trabalha hoje. E nós precisamos, né, dar uma ênfase a isso e chamar essa atenção para a nossa geração que está chegando, não é verdade? Então, hoje, você, como uma gestora que é nesse social dos povos indígenas, tu tens tido algum contato, alguma reunião, alguma atividade com as entidades de ensino na cidade de Manaus? Alguém já te convidou ou você foi atrás? Já tem acontecido isso? Olha, na questão municipal de Manaus, existe o Adriel Cocama, que é um cacique também, uma liderança. Ele faz parte desse setor educacional. Inclusive, eu estive com ele semana passada e ele comentou, ele disse, Camila, graças a Deus, a educação indígena ela vem se expandindo. Só que eu passo um alerta para os parentes que também estão assistindo. Eu peço que estudem e se qualifiquem. Porque não adianta a gente cobrar se não temos parentes capacitados, pessoas capacitadas para estar dentro de uma UBS indígena, dentro de uma escola indígena, dentro de setores, e quem tem que compor esses setores somos nós mesmos. Então, o que está faltando muito, que ele me falou, é mais profissionalismo dos parentes daqui da capital de Manaus. É aquela questão da qualificação, né? Qualificação. E dentro disso, um abraço para o Adriel Cocama, né, que é da área de educação. Sim. E dá exemplo, né? Sim. Adriel, abraço. Olha a tua parente, a nossa parente, meu irmão. Grande abraço para você. Ele está em viagem, cara, não para. Não para. Então, assim, eu fico muito feliz por essa chamada de atenção, porque não é só para os índios, né, que são originários, mas para todo o nosso povo, manauara, amazonense. Nós temos uma atenção, não é questionar, mas hoje nós já temos venezuelanos que já são chefes de manauaras. Nós já temos haitianos que são chefes de manauaras, né? E manauaras que, graças a Deus, não tivemos problema, né? Da forma que aconteceu em Haiti, em Venezuela, na verdade, mas porque é pelo mau costume até. Graças a Deus que Deus nos deu uma floresta maravilhosa que tem peixe, tem caça, tem muita coisa. E, infelizmente, fazem até sarro da gente lá fora, que os amazonenses são mal acostumados, porque levanta de manhã, pesca seu peixe, já tem o almoço, já tem a janta, volta para dormir. Né? Não continua. Não é muito verdade isso, tá?
Porque tem trabalhadores que acordam cedo e vão dormir muito tarde, né, Camila? Deixa eu falar, o cacique Agenor tá viajando para ter fé. Vai lá com ele pescar. Olha aí. Que não é fácil. Não é fácil, não é chegar no rio e pescar rápido. É um processo. Às vezes tem que dormir, é a noite para caçar, arrisca a sua vida, não sabe se vai para a floresta para caçar, arrisca a sua vida, não sabe se vai retornar. Mas o pai de família indígena que vai para a floresta, a intenção dele é trazer a comida para dentro de casa. Então, aquele que não tem conhecimento de causa acaba falando besteira e bobagem daqui da nossa região norte. Olha só. Mas fica o alerta. Por favor, vamos estudar, povo. Povo abençoado do Amazonas, do Brasil. Vamos estudar. Porque eu já fui até confrontado, tá? Eu já tive amigo que falou assim, Adenilson, tu tem pós-graduação, tu tem estudo e tal, e eu tô ganhando mais dinheiro do que tu. Eu já fui confrontado. E é verdade, tem pessoas que eu conheci que acertaram em algumas atividades e hoje são mais ricas do que eu. Isso é verdade. Só que o conhecimento técnico, né, a orientação que tu tens, ela move muitos momentos chaves. E esse mover de chave, né, são essenciais. E hoje muito essencial para o teu povo indígena. Então hoje você está estudando o direito, né, o assistencialismo social, e você foi convidado até para outros locais, outros estados, e nós vamos já mostrar tuas fotos, tá certo? Mas enquanto isso, olha aquele alô, Carol, grande beijo para Carol que está aqui, tá certo? Carol, registra aí esse momento que eu quero mandar um alô para os meus parceiros que estão aqui lado a lado conosco. Tá bom? E vou começar a falar. Você que ainda não veio no Amazonas, tá? Eu vou deixar aqui, ó, a Dona Travel, agência de viagens para você, que é para você vir para o Amazonas, contratar teu passeio, o turismo aqui para o Amazonas, tá certo? Vai ser muito bacana. E também, se você quiser ir conhecer outros lugares no Brasil, contrata aí a Dona Travel, beleza? Grande beijo aí, Mica. Micaela, beijo para você, tá bom? Contratual Brasil, olha, terras. Vamos chegar nesse momento, hein? Falar de terras, falar de invasão, tá acontecendo. Você tá precisando agilizar ali a tua terra, a tua moradia, ok? Então você precisa contratar a Contratual Brasil, que trabalha com toda a legalização de terras, tá certo? Tua casa que você quer vender, tá bom? O teu imóvel, isso é muito importante. E Tiele, beijo para você, minha amiga. Deus abençoe. A Azul Empréstimo e ênfase é a mesma família, né? A Dona Maria, que é a chefe de todos. Beijo aí, Dona Maria, tá bom? E Lucas, Diane, beijo para vocês. A Azul Empréstimo, se precisar se organizar, é só convidar. E a ênfase trabalha com todos os materiais médicos, tá bom? Você que precisa levar, de repente, mantimentos lá para as tribos, dá um pulo na ênfase para você comprar todo o material hospitalar, tá certo? Muito bom. Centro da Construção, o Andrei, grande abraço, tá certo? Beijo para todos aí do Centro da Construção. Fica aqui no Parque das Laranjeiras, pertinho de você e bem conceitual ali, com mais de 5 mil itens para você comprar diariamente para fazer sua construção, tá certo? JCQ Comunicação Visual, grande abraço ao Joelso, toda a equipe dessa gráfica maravilhosa que tem feito trabalho esplêndido. New Fit Academia, né, onde a New Fit me convida todo dia para malhar e eu não tenho ido. A Alessandra sempre puxa minha orelha. E a Santos Eventos, consultoria, você precisando de som, luz, tá certo? Precisando de estrutura para o seu evento, cerimonial, mestre de cerimônia, para produzir o que precisar. Você que vai casar, vai fazer seu 15 anos, né? Agora, os dias do namorado foi uma fofura.
Demais. Mas tem gente descasando, se precisar a gente faz uma despedida também, tá bom? Esses são os nossos parceiros e grande abraço aí, tá bom? Beijo também a Maria Nascimento, grande abraço, uma das representantes lojistas do estado do Amazonas. Beijo para você, tá certo? Camila, falamos aqui de terras. Como é que está hoje esse movimento? Nós temos povos indígenas. Eu passei ali no distrito, perto, acho que do Grande Vitória, e eu te confesso que eu não tinha prestado atenção por outros tempos, né? E agora, semana passada, esse final de semana, eu passei por lá e eu vi lá, tribo, tem um nome lá que eu não lembro, mas muito fortemente organizado, e é um povo indígena que está lá. Mas se trata de invasão, comunidade, tem outras invasões, tem outras comunidades. Como é que está os povos aqui? Que você disse que tem esse povo aqui, mas como é que está esse mover de terras por aqui? O índio ama a terra, né? A terra é do índio. Pertence aos povos indígenas, a terra. Então, a lei criada em 88, ela delimitava tudo, né? A Constituição dizia que é o dever das organizações, entidades, crenças e línguas e terras. Só que agora tem a ATL, que ela diz que o indígena, do dia 5 de outubro de 1979 até esse período aí, pertence aos povos indígenas. E daqui em diante, até esse período, não tem mais. É uma questão política. Só que lá vai a gente voltar para Pedro Álvares Cabral, que ele descobriu o Brasil. Nós já estávamos aqui. Então, ao meu ver, eu falo por mim, como Camila, se a gente estava aqui, a gente não pediu para alguém criar um sistema politicamente, de leis, de uma série de coisas que não tem nada a ver com a gente. Tanto que é difícil ter políticos indígenas eleitos porque ele não faz parte de um sistema. Então, a terra ela pertence aos povos indígenas. E aí muitas pessoas vão me questionar, aí, os filósofos, os sociólogos, as pessoas, alguns vão questionar, não, mas isso na década passada, agora vocês não podem mais a ter uma terra. Então, eu queria muito que toda a terra, a minha vontade é que toda a terra seja dos povos indígenas, que seja entregue novamente para os povos indígenas. Se existe um grupo étnico que precisa de moradia e vê que um local que não está sendo usado, um local que está sendo usado somente para lixo, para coisas erradas, não está tendo uso, porque o município e o Estado deveriam usar esses espaços que não está tendo uso para ter algo, como escola, como moradia. Como o município e o Estado não fazem nada, alguns grupos étnicos entram nesses espaços e acabam morando nesses locais por necessidade, porque não existe plano habitacional para os povos indígenas. Então, a palavra invasão é muito forte. Eu não gosto que fale que meu povo invade. Eu não gosto. Porque quem são os invasores aqui mesmo dessa história? Nós não somos invasores, nós somos o dono da terra. Então, quando a gente está dentro de um espaço que é nosso, não cabe a polícia ou outros órgãos dizer você não pode, não é para você fazer isso. Porque se tem um proprietário, uma pessoa que se diz ser o dono daquela área, ele tem que construir e fazer algo para aquilo não ficar jogado ao léu. Tá, agora, beleza, eu concordo com você de ser forte a palavra invasor e tal. Mas você concorda na invasão de terras que já têm proprietários? Não, quem é proprietário de terra, ele cuida e zela. Quem é proprietário, eu tenho minha casa, eu cuido e zelo e vivo nela. Agora, a pessoa é proprietária de uma terra imensa, que ele não usa, é devoluta, não serve para nada. Ela tem que ter, se não tem uso, eu tenho que colocar pessoas para viver naquele lugar. Eu sou a favor do uso da terra para o bem viver para o meu povo, com certeza. Ok. Mas que fique claro, hein? Ela não está incentivando a invasão.
Não, invasão. Olha só. Olha, porque assim, aí eu vou pegar no teu pé. Não, Hoje, o índio não é invasor. hoje- O índio, o povo indígena, ele é o dono da terra. Tá, mas hoje no Brasil, aí eu não queria muito tocar nesse Ele é assunto. delicado, hein, pô? Eu não queria tocar muito nesse assunto, mas Sim. o nosso governo federal atual, infelizmente, tem apoiado movimentos, né, que chega lá, invade, porque é agricultor, para invadir terras que já tem proprietários. Eu vejo que isso é totalmente fora, né, de uma justiça. Tudo bem, você remanejar terras, legal, ok? Mas não invadir propriedades que já tem seu dono. Não é verdade? Propriedades que têm dono, ela tem uso. Ela é usada para trabalhar. Ok, Propriedade que se dizem ter dono e o dono não usa ela para nada, ela precisa ser usada. Ela precisa ser usada ou tanto para agricultura familiar ou se não para moradia. Ela não pode ficar ali sem nada, sabendo-se que existem pessoas que precisam da moradia, né? Isso nunca vai acabar. Sempre vai nascer uma nova geração que vai precisar de terra, vai precisar de habitação. ok. A questão dos movimentos sociais, da moradia popular, do Movimento Nacional por Moradia, do MST, eu cheguei a acompanhar um processo de que tinha uma área, né, de um cidadão e ele devia muito impostos. Então, estava parado e abandonado. Esse movimento entrou e hoje tu volta lá, onde existem famílias que estão lá, eles produzem café. Eles produzem café e escoam o seu produto e ganham dinheiro. Se esse movimento não tivesse ido e feito isso, e foram para a justiça brigar que precisavam daquele lugar, esse local estava até hoje abandonado e essas famílias estavam até hoje desempregados. Porque o índice de desemprego é imenso. Se a gente não buscar algo para trabalhar, para viver, você vê no centro de Manaus as pessoas com a bacia na cabeça, vendendo banana, vendendo bombons, vendendo picolé. Isso são formas de geração de renda. Então, uma coisa é pessoas usar de má fé, né? Quer uma terra para ficar vendendo, para fazer coisas ilegais. Outra coisa é necessidade. Então, eu apoio a necessidade. Eu não apoio o vandalismo, situações que não vai agregar, só para uso. Isso aí eu não apoio. Eu apoio a necessidade que o indígena precisa viver bem. O meu povo precisa viver muito bem. Tá, é muito delicado falar desse assunto, né? Porque, vamos ser sinceros, esse movimento que você citou tem pessoas, políticos e tal, que querem se prevalecer, né? Até usando essas pessoas que trabalham. Algumas pessoas trabalham, sim. Não vou dizer que todos que estão lá, né, usam de má fé. Mas é uma outra culpa que nós podemos jogar para a justiça brasileira. Porque se essa pessoa que era proprietária dessa terra e devia e não sei o que e tal, por que não se julga logo? Né? Então, a justiça brasileira, lenta da forma que é, né? E você citou o centro de Manaus. Nós temos prédios, né, que são largados há anos, até mesmo antes dos atuais políticos que aqui estão, né? Então, assim, nós temos prédios que era para estar sendo usados. Então, e isso são problemas que está na justiça rolando em vários anos e tal. Então, assim, é um problema de justiça também, não é verdade? E aí, é claro, o lado social da coisa acaba sendo atingido por isso. Né? Correto? E falando sobre a produção, o que tu tens hoje, do que teu povo hoje aqui em Manaus, mais próximo, quais são hoje as atividades que discorre hoje? Vocês têm um local para levar esse produto? Como é que está hoje esse lado agrícola dos povos indígenas aqui do Amazonas?
Bom, até no momento, o governo do estado ainda não fez nenhum plano de escoamento de produtos. E aí eu venho falar do Iapuã, a instituição que eu represento. É uma organização que eu fundei aos 16 anos de idade para lutar contra a defesa, direito e garantia dos povos indígenas que são cadastrados dentro dela. Né? E acaba atendendo também até aqueles que não são cadastrados, que vêm nos procurar para buscar a orientação certa. E em 2018, o Iapuã deu entrada na Escola Saldanha Marinha, um prédio no centro, e aí terminou o prazo, né, 4 anos, e não conseguimos mais desenvolver o trabalho, né, da escoação dos produtos. Nós somos um estado riquíssimos. Infelizmente, nós não temos gestão. É o que a gente está falando aqui. Nós não temos gestão. Nós temos um governador, nós temos diversos secretários, mas, infelizmente, não tem gestão de desenvolvimento real. Parece que passam por cima da gente assim, ó. Ah, tô nem aí para eles, não. Que eles se enferrem para lá. E aí você vê aí a foto, né, dessa homenagem que eu recebi. Foi entre 24 países. Recebi um troféu sobre o direito de defesa e garantia dos povos indígenas, que é os direitos humanos. E aí, até no momento, nós não temos um local. Eu dei entrada na Manaus Tour, solicitando um espaço. Dei entrada novamente para retornar essa escola, que é o Saldanha Marinho, que é lá que a gente vai desenvolver o trabalho do artesanato, da escoação dos produtos que são produzidos nas comunidades indígenas. No momento está parado, e até faço aqui uma solicitação, aproveitando esse momento, que o governo do estado abrace essa causa do Instituto Iapuã. O Iapuã está com 2 projetos aí: a escoação do produto e sustentabilidade através da Galeria Ucanamã, né, que é no Saldanha Marinho, e está também com um projeto habitacional, que é a criação da cidade indígena em parceria com a Caixa Econômica Federal. Então, esses 2 focos aí, sustentabilidade e habitação. De tanto ouvir as pessoas falarem, teu povo invade, teu povo é errado, eles não podem isso, eles não podem aquilo, que eu sentei com a minha equipe e eu disse, bora fazer habitação. Bora se aliar ao governo federal e fazer um plano certo habitacional. Eu creio que esse sonho vai sair do papel, sim. A gente tem buscando parcerias e informações. Eu estive semana retrasada com com o superintendente da SUFRAMA, o Bosco Saraiva. Ele estava muito preocupado nas questões dos povos indígenas estarem em locais da SUFRAMA. Eu falei para ele que a gente precisava unir forças para que os meus parentes tivessem, sim, habitação. É muito ruim você estar num lugar que você precisa morar e, do nada, chega um monte de polícia para retirada. Aí sabe quem está vendo tudo isso? São as crianças. Né? As crianças acabam vendo a situação do pai e a mãe ser agredido, ser taxado como bandido ou ladrão. E o meu povo não é isso. Meu povo só precisa de oportunidade. Meu povo só precisa desse carinho, desse amor para poder desenvolver, para poder viver bem. Quem não gosta de estar na sua casa e viver bem? Meu povo também precisa disso, viver bem. Entendi. É o que pedimos, né? O lado social, voltar às nossas origens, dando a devida importância. Isso é muito importante para todos nós. Agora me tira uma curiosidade. O que significa esses 3 riscos, essa grafia no seu rosto? O grafismo. O grafismo. O que significa? Eu estou num alvo. Você está no alvo. É um alvo. Então eu estou focada. Então pode vir o que vier de falatório, negativo, eu não ligo para nada. Eu estou no alvo. E eu vou ficar nesse alvo até morrer. Então, significa o meu grafismo, significa o alvo. Meu objetivo é isso, defender o meu povo. Forte, hein? Bem forte. Camila, hoje nós temos muitas representantes mulher, né? Então, tem feito assim bonito a nível Brasil. E ter uma mulher como representante nessa área dos povos indígenas, é claro que, pelo menos culturalmente, né, nós podemos falar que o cacique tem sempre aquela superioridade como líder. Você é uma cacique? Sou uma liderança.
Você é uma liderança. Sou uma liderança, apesar Qual de... é o teu nome dentro É Tuxaua. Tuxaua. Depois que a minha família saiu da base, veio para a capital, a gente também vem evoluindo aqui. A gente precisa também evoluir. A gente precisa também abranger os conhecimentos. Aquele que não tem conhecimento de causa, ele vai acabar causando desconforto, vai causar conflito, discórdia, confusão. Então, o papel de uma liderança é manter uma comunidade, organizar essa comunidade e fazer com que as pessoas dessa comunidade vivam bem. Que eu represento a comunidade Betel, aldeia Ucanamã, que significa Oca dos Parentes. Onde fica? Fica ali no quilômetro 1 do Brasileirinho. Né? Já mora lá minha família há muito tempo. Então, eu represento essa comunidade. E lá no início era só um caminho, assim. Hoje já tem um asfalto, chegou luz, já tem água. Inclusive, eu quero agradecer a Manaus, fazer a propaganda, né? Manaus Ambiental, né? Que ela que levou água para a comunidade. Antes era um poço, tinha que carregar a água. Hoje já está na torneira. Tem luz, né? A comunidade. Antes era na vela, na lamparina, que não tinha luz. Por mais que estivesse na cidade, não tinha luz naquele lugar. E hoje ela está bem organizada, essa comunidade, eu represento ela. E na questão do povo Mura, eu agradeço até as lideranças muras que respeitam as mulheres indígenas. Tem alguns que não respeitam, infelizmente, acaba falando besteira. Os que não respeitam as mulheres indígenas, infelizmente, não é um homem de verdade, é uma pessoa que não tem caráter. Mas e nem precisa ser só nos povos indígenas, né? É no geral. Feminicídio. Um homem que agride uma mulher se chama a questão do feminicídio, né? Violência contra a mulher. E vocês são tão mais fortes do que o homem, não tenha dúvida. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, né? Vida da minha mãe, vida da minha avó, que tem 96 anos. Ela veio de Alvarães, lá, eu acho que acima de Tefé, é isso. E ainda tinha mais uma outra comunidade lá, não lembro agora. Mas ela é uma índia forte. Uma índia forte. Então, um beijo para todas as mulheres da minha família, né? Principalmente minha mãe e minha filha. Né? Que Deus possa abençoar sempre vocês, mulheres, que vocês são muito fortes, gente. Vocês são fortes demais. Então, eu fico feliz por ver você como liderança e dando esse exemplo não só para o teu povo indígena, mas para nós amazonenses, porque nós temos uma mulher representando e lutando por isso, na verdade. Hoje, o lado financeiro, tu estás mais pelo amor ou pelo financeiro? Tem que ter amor. Na causa que eu desenvolvo o trabalho, tem que ter amor. Porque não tem hora para acordar, não tem hora para dormir, não tem hora para comer. Então, quando você está pelo financeiro, você acorda às 8, tem um horário, né? Carga horária de trabalho, tem horário de você almoçar, de tomar seu café. A minha causa é uma luta, tanto que aqui, ó, minha missão é lutar pelo direito social para os povos indígenas. Então, eu não sei o horário que eu vou comer, na verdade, que eu vou dormir. Então, é uma vida dedicada e precisa de quê? Do amor. Sem o amor, não vai a lugar nenhum. É isso aí. Olha, é muito, muito bom quando nós falamos e entendemos qual é a nossa missão, né? E todo dia acaba sendo uma novidade de vida, né? Porque, como você falou, a gente não tem horário para acordar, não tem horário para dormir. Para acordar até tem, né? Mas para dormir é muito difícil. Apesar que eu não estou ali focado, não estou na área do indígena, mas como a minha vida é bem maluca, então eu posso falar que nós sempre temos novidades mesmo, diferente de 8 horas estar em tal lugar e ter que sair 17 horas do outro, né? E tem gente que diz bem assim, algumas pessoas falaram, ela tá ali por interesse. Não existe um interesse, assim, financeiramente, porque não tem dinheiro que pague a ação que eu executo. Uhum. Não tem dinheiro que pague, porque é tão bom você ter um resultado de que você serviu alguém e aquilo teve um resultado positivo. Agora, é muito chato pessoas que ganham super bem e não fazem nenhum tipo de trabalho. Uhum. Ficam acomodados ali, sentados na cadeira, e eu faço uma gestão externa, eu não paro, eu estou em vários lugares ao mesmo tempo, assim. Então, a minha vida está sendo dedicada. Eu queria até mandar um beijo para minha mãe, que é a Ivete Moura. Ela acompanha meu trabalho, também ela é minha secretária.
Ela cuida dos meus filhos. Eu sou mãe de 3 crianças, sou mãe solteira. E eu tenho uma filha de 15 anos, que é a Yassi Moura, e o Kirimbawa e a Suriwara. Então, esses 2, eles acompanham de longe a minha vida. Então, até o Kirimbawa disse, eu vou ser advogado, mãe, também. Todos eles, os 3 querem ser advogados para lutar pela causa indígena. Porque eles sentem na pele esse preconceito, esse racismo que não vai acabar. Mas a gente vai sempre manter informada a população que a gente está aqui. Camila, como liderança, né, e a mãe solteira, então não comemorou o Dia dos Namorados? Não. Não comemorei. Era pra... Tu nem sabe o que aconteceu. E olha, a turma aqui no estúdio, só uma que é casada ali. Olha aí, Carol. Os demais tudo solteiro, meu Deus do céu. Ixi, então... Vou fazer a propaganda de todo mundo Eita. aqui. Deixa eu te falar, pois meu avô não faleceu no sábado. Sério? Então, o meu dia de namorado foi de luto, né? Eu fui lá para Altazes, fiquei lá um pouco e com a minha quantos anos família. tinha ele? Eu creio que estava com 97 anos, ele estava, meu avô. Então, tá recente, eu ainda estou um pouco triste. Um índio raiz. Ele é indígena, meu avô. De Altazes. Qual o nome dele? Francisco. Seu Francisco. Seu Francisco. Então, poxa, nossos mais sinceros sentimentos aqui para toda a sua família, né? E Sim. Deus do céu, né? 97 anos. Ele se foi e... Então, o dia de namorado foi assim, um pouco triste, né? Mas, no momento, eu não quero namorado, não. Não, tá bom, quieto, o índio. Oh, poxa vida, olha, já tinha não, comentário não faz isso aqui não, já. não faz isso não. Já tinha comentário aqui no ao vivo já. Não, deixei de quieto. A turma querendo o telefone da Índia. Ô, Senhor. Camila, parabéns pelo trabalho, tá? Que Deus Pai possa te abençoar sempre. Que Deus Pai possa te guiar, né? E levando mais ainda sabedoria, ok? Para toda essa atividade. Eu fico feliz em ter te conhecido. Tá? A conheci em um culto ecumênico na Câmara Municipal e eu falei, gente, eu preciso conhecer um pouco mais dessa área e preciso me doar também, né? Porque, como eu disse, gente, eu sou índio e bato no peito com orgulho porque eu sou amazonense. E o amazonense, na verdade, o brasileiro que se iludir que não é índio, né? Meu amigo, por favor, volte às raízes. E lembre que você é índio, você tem um sangue, principalmente a turma aqui do norte, né? Tem um sangue indígena. Então nós precisamos respeitar cada vez mais, né? Poder elevar, potencializar toda a atividade indígena, né? E com certeza valorizar cada vez mais atividades sociais para o povo, não é verdade? Então, deixa seu comentário, deixe as suas palavras, a sua chamada de atenção para o poder público, para o nosso povo, porque não é só o poder público, gente. Nós, cidadãos, precisamos também nos unir às origens, não é verdade? Fala um pouquinho. Sim, e a questão indígena é assim, ela é passada de pai para filho. Ninguém vira indígena da noite para o nada. Um exemplo, a minha mãe, aí vem eu, aí vem meus filhos, aí vai dando a continuidade da questão intercultural indígena. A questão municipal, ela precisa avançar, né? Eu até queria que o prefeito Davi tivesse esse carinho com os povos indígenas através da Fundação Municipal, que está sendo criada para isso, para dar a assistência social, né, para os parentes. E a nível Estado, eu queria muito que o governador abraçasse realmente essa causa e ajudar aqueles que estão na ponta, que são as bases a nível Estado. Bom, eu quero agradecer muito esse espaço de trazer essa informação sobre a questão dos parentes que estão aqui na capital de Manaus. Manaus é nossa. A terra, ela é do índio, sim. E nós estamos aqui. Nós não somos museu para contar a história. Nós somos a verdadeira história aqui do Amazonas. Puranga. Puranga. O que é puranga, mano? É que tu fala já pela terceira vez, eu não sei o que é. É bom. Bom, né? Bom. Tá certo, é um poranga, é bom fazer isso. Então vamos nos alertar, vamos acordar e trazer essa responsabilidade cada vez mais, não é verdade? E por favor, se você quiser levar a Camila na sua escola, na sua empresa, nas suas atividades sociais, para que possa explanar
um pouco mais sobre esses projetos, onde é que eu te encontro? Manda teu contato aí. Eu vou deixar o contato institucional, que é o 9304-1774, que é o institucional. E vou deixar o meu, né, o 9409-3222. A nossa serviço social está recolhendo doações. Nós estamos recebendo doações de roupa, se você quiser doar, doações de livros, doações de alimentos, de remédio. Então, a gente tem uma central lá no centro de Manaus. Esses contatos que eu deixei aqui, você pode estar mandando mensagem que uma equipe nossa vai lá receber essa doação. Se você também quiser fazer doação financeira para ajudar a organização indígena, a nossa equipe do Serviço Social também será bem-vindo. A gente sempre faz um termo de parceria com os parceiros para ele acompanhar para onde foi esse benefício e para quem foi entregue aquela doação. A gente trabalha de forma bem transparente com o nosso parceiro dentro do Instituto Iapuã, que é uma organização que acolhe essas doações para levar para aqueles que são atendidos através da nossa serviço social. Olha, quero parabenizar mais uma vez e agradecer, tá certo? E até agradecer a todos que nos acompanharam, deixar um abraço novamente, tá bom? Querida amiga Esmeralda, tive a honra de conhecer a Esmeralda, uma cozinheira de mão cheia. Não vou falar que é melhor do que a minha mãe, porque minha mãe, né, gastrônoma, minha mãe, né, minha mãe é minha mãe, né? Mas Esmeralda, tô aguardando aquele creme de camarão. Meu Deus. A gente tá com fome aqui e tu fala. Olha aí, Esmeralda, prepare-se. Vou levar a Camila lá para fazer o lanche. Tá certo? Abraço pro Robson, né? Abraço pro Marcos, abraço pra Roberta. Deixa eu ver quem mais aqui, gente. Abraço pra Camila, André. Abraço pro Pablo. Eita Deus, tem uma galera, ó, que acompanhou a gente. Então, deixa um abraço especial para vocês. Tá legal? Obrigado pelas mensagens. Itiele, beijão. Tudo de bom. Que Deus abençoe. Tá certo? Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Gleidson, aqui na nossa produção. Tá certo? E Camila, mais uma vez, obrigado. Obrigado aos nossos parceiros. E eu conto com você em próximas atividades. Tá certo? Gente, esse é o nosso programa em gestão social pelos povos indígenas aqui do nosso Amazonas. Grande abraço, acompanhe, curta, compartilhe, tá certo? Acessa aí, se inscreva no canal e passa todas as informações para os amigos, tá certo? Muito obrigado, tchau!